Pessoal, acabou de ser divulgada aqui agora há poucos instantes uma informação extremamente importante. É com relação à decisão da PGR, do Paulo Gonet, o indicado do Lula, com relação à denúncia contra Jair Messias Bolsonaro. Extremamente grave tudo que eu vou trazer a partir de agora nesse vídeo aqui para todos vocês. Todas as informações, da decisão do PGR com relação à denúncia contra Bolsonaro, eu vou trazer de forma atualizada as últimas informações que foram divulgadas aqui neste exato momento. Decisão da PGR com relação à denúncia contra Jair Messias Bolsonaro. Notícia da... E eu vou trazer tudo, gente. Vocês vão entender absolutamente tudo. Não esqueçam, gente, rapidamente, tá? Eu tô vendo aqui, tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal. Então vem fazer parte aqui da nossa família, para você ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado. Para você fazer parte da nossa família, é gratuito e é automático. Só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clicou em cima, automaticamente, gratuitamente, você já estará fazendo parte aqui da nossa família. Vamos lá, gente, tá? Já começando aqui, dando início já com as informações. Informação sem enrolação. Essa aqui é a primeira parte, gente, tá? Uma bomba que acabou de explodir em Brasília neste exato momento, gente. O Lula tá... Vamos trazer aqui, gente, o Bolsonaro. Vou colocar aqui agora, aqui, ó, na tela para vocês, o Bolsonaro... O tema não poderia ser outro. O indiciamento do presidente Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado nos eventos de 8 de janeiro. Agora, antes de mais nada, pergunto a todos, não é coincidência demais que isso aconteça justamente no momento em que a aprovação do desgoverno Lula despenca para 24%? E que a economia do Brasil está em colapso com a volta da inflação, o descontrole da dívida pública? A verdade precisa ser dita com clareza. Estamos diante de um verdadeiro populismo judicial, um cenário de perseguição política sem precedentes, no qual o Poder Judiciário, ao invés de se pautar nos princípios do direito e da justiça, se vê pressionado por um desgoverno que tenta, a todo custo, esconder sua incompetência. Como líder da oposição, afirmo, sem hesitar, a acusação contra Bolsonaro é, acima de tudo, midiática e ideológica. Não existem provas concretas que sustentem a acusação de tentativa de golpe. O Código Penal é claro ao exigir a comprovação da execução do crime para que se fale em tentativa. E até agora não há nenhum indício de que o ex-presidente tenha coordenado ou participado de atos concretos para subverter a ordem democrática. O que vimos no 8 de janeiro foi a indignação de um povo pela volta ao poder de um ex-presidiário envolvido nos maiores escândalos de corrupção da história do nosso país. Até quando o Brasil ficará em silêncio diante deste desgoverno, que se preocupa mais em perseguir opositores políticos do que em resolver os problemas do país? Um governo incompetente, que foge de suas responsabilidades e só pensa nas próximas eleições, em vez de olhar para o povo brasileiro. Que esse indiciamento absurdo de Bolsonaro sirva de combustível para enchermos as ruas do país no próximo dia 16 de março. Juntos, nós vamos enviar um recado claro e incontestável para o mundo. O Brasil é dos brasileiros, não do Lula. Pessoal, Procuradoria-Geral da República presta atenção aí, ó. acaba de oferecer ao Supremo A questão que eu ia fazer com o Bolsonaro. denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Nós vamos direto a Brasília. Olha aí, olha o nível. Júlio Mosquera e Vladimir Neto. Os dois têm mais informações. O Jornal Nacional deixou para dar exclusividade agora no final, olha pra você ver. Boa noite, Heraldo, Renata. Parece combinado, né? A denúncia foi protocolada, Heraldo, agora há pouco no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Tem 270 páginas. Nós estamos lendo, correndo, analisando, para poder trazer para vocês os principais pontos. Nesse texto, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acusa formalmente 34 pessoas. Nessa lista estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é apontado pela PGR como líder de uma organização criminosa e que, segundo o PGR, planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva em um plano de golpe de Estado para mantê-lo no poder. A lista também inclui 4 ex-ministros do governo Bolsonaro, sendo 3 generais da reserva. Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional.
Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Na casa de Anderson Torres, aliás, a PF encontrou uma minuta com teor golpista. E nessa lista também tem militares de alta patente e assessores próximos, não é, Júlio? Exatamente. A lista é extensa. Militares de alta patente, como o general da reserva Estevão Teófilo de Oliveira, o general da ativa Nilton Diniz Rodrigues e o almirante da reserva Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha. A lista de indiciados também traz assessores próximos do ex-presidente. Felipe Martins, que foi assessor internacional da presidência, o coronel da reserva Marcelo Câmara, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fez delação premiada, e o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal pelo PL. Vladimir, a denúncia lista 5 crimes. Sim, 5 crimes que a acusação traz. Ela afirma que os investigados cometeram crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. De acordo com a PGR, a organização tinha, como falei antes, como líderes o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e seu então candidato a vice-presidente, Braga Neto. Segundo a denúncia, aliados a outras pessoas, entre civis e militares, eles tentaram impedir, de forma coordenada, que o resultado das eleições presidenciais de 2022 fosse cumprido. De acordo com as investigações, o plano teve início ainda em 2021, com ataques sistemáticos ao sistema eletrônico de votação por meio de declarações públicas e na internet. E a PGR lembra que em julho de 2022, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniu com embaixadores e representantes diplomáticos para verbalizar as conhecidas e desmentidas acusações sobre fraudes nas urnas eletrônicas. Segundo a denúncia, na tentativa de... Vocês viram que está no Jornal Nacional agora, bem no final do Jornal Nacional. Saiu matéria de ontem para hoje também, que os ministros do STF teve uma reunião com o Lula ontem. Só uma coincidência, já que essa denúncia, né, da PGR chegou agora no STF. Só uma coincidência. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, que é só coincidência, gente. Vocês viram isso aqui que saiu agora? Pesquisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui. Paraná pesquisa. Lula perderia para Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha aqui. Vou mostrar aqui, ó. Olha lá. Com a Michele Bolsonaro, olha isso aqui, 42%, Lula com 40%. Só coincidência, gente. Agora aqui com Bolsonaro, olha isso aqui, ó, se a eleição fosse hoje. Olha lá, Bolsonaro 45%, Lula 40%. Saiu pesquisa também que quase 70% da população brasileira já acha que o Lula não tem que vir nem candidato. Então, se a eleição fosse hoje, com certeza o Bolsonaro estaria eleito. Já deixou ele inelegível, agora quer colocar ele na cadeia. Tudo coincidência. Mas eu espero aqui, né, que senadores como eu, que foi apoiado pelo Bolsonaro, deputados federais que foram apoiados com o Bolsonaro, tenham atitudes. Eu estou aqui que eu não tenho medo de STF, de PGR, não tenho medo de ninguém. Eu tenho medo é do povo e da mão de Deus. Então, pra gente fazer justiça, que a gente possa aprovar essa anistia o mais rápido possível. Vamos pra cima, tamo junto. Eu costumo dizer o seguinte, das passadoras de pano pro Lula, tá? Existem duas chefes mor. A primeira é a Miriam Leitão, porque é aquela ninguém consegue ultrapassar. Aquela ali é a maior passadora de pano pro Lula, que assim, sem precedentes. Aí abaixo dela tem aqui Vera Magalhães. Se a Vera Magalhães tá mostrando aqui um monte de desastres dentro desse desgoverno Lula, é porque a situação é muito pior do que a gente imagina. Porque abaixo da Miriam Leitão tá a Vera Magalhães. É as duas chefes mor. Aí depois vem as crias, né? Daniela Lima, Natuza Neri, Daniela Lima, dentre outras, ali a Flor. Mas assim, gente, a Landim, né, do UOL, Fabíola, assim, tá? A Vera Magalhães dizer tudo isso aqui que ela disse aqui nesse vídeo, né, do estrago que tá acontecendo, do desastre que tá esse desgoverno Lula, é porque a situação é muito pior, gente, tá? É o iceberg, né? Atingiu. O Lula da Silva simplesmente afundou de uma forma impossível de ser resgatado. O Lula simplesmente se autodestruiu. Assistam, gente, tá? Que vídeo impressionante o que ela disse aqui. Essa questão da queda do Lula nas pesquisas, outra pesquisa que mostra aí que a maioria dos eleitores tem uma opinião de que o presidente não deveria disputar um novo mandato, tudo isso está gerando uma movimentação também entre aliados do presidente. Hoje ficou bastante comentado, foi muito comentado ao longo do dia, o fato de que o advogado criminalista Antônio Carlos Almeida Castro, Cacai, que é muito próximo ao presidente Lula, muito próximo a muitos políticos, inclusive políticos petistas, foi um opositor ao governo Bolsonaro, defensor da eleição do Lula, enviou uma carta a um grupo de políticos, entre eles vários ministros,
do presidente, pontuando ali, apontando uma série de problemas desse terceiro mandato que o estariam afastando da política. Lembrando o estilo de política que o Lula fazia nos seus 2 primeiros mandatos, o fato de que ele elegeu a Dilma e elegeria qualquer um em 2010, dada a sua grande popularidade, e os problemas de agora, o fato dele estar isolado, sem fazer política e sem ouvir aqueles que ele sempre ouviu. Ele chega a citar o José Dirceu, etc. E aí ele disse que o Lula estaria se esforçando para perder as eleições. Que nessa situação, com o crescimento da direita no mundo e também no Brasil, estaria se formando um cenário para ele perder as eleições, que muita gente não consegue falar com ele. Tem aí subjacente uma certa crítica à primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, Janja, porque fica claro que quando ele fala que as pessoas não têm acesso, ele está fazendo coro a uma crítica à primeira-dama que é muito frequente nesses círculos antigamente mais próximos do Lula, mas tem também um alerta aí importante de um certo isolamento político, com o qual muita gente concorda. Não sei se o Lula está entendendo esses recados de que ele precisaria se empenhar mais diretamente na política, e também não sei se hoje em dia isso faria tanta diferença como já fez. O mundo mudou muito, o presidente está num outro momento da vida dele, talvez sem tanta paciência para esse dia a dia da política como ele tinha, e muitas vezes quando ele fala, ele produz ruídos que agravam a situação, o que talvez mostre que a forma de fazer essa comunicação mudou, ou que existe um certo mau humor, que o Felipe Nunes da Quest pontuou bem, que as pessoas não têm mais gratidão aos políticos pelas conquistas sociais e pelas políticas públicas. Elas acham que isso já é um dado de realidade e nem sempre pautam a sua avaliação dos governos ou mesmo seu voto por uma certa gratidão pelo que já ficou. Então parece ser um mundo muito complexo, um cenário complexo, para entender que comunicação é essa que seria eficiente a ponto de conseguir virar esse jogo. Gente, você que está do outro lado assistindo, depois de tudo que você tem visto nessas últimas pesquisas que foram divulgadas, inclusive essa última, né, que o Lula perderia até para o Bolsonaro, né, Bolsonaro ganharia até a Michele Bolsonaro, ou seja, o próprio Bolsonaro disse que o Lula está acabado, né, nessa entrevista que ele deu agora para a CNN. Você que está do outro lado, você acha mesmo que existe alguma chance do Lula recuperar a sua popularidade? Você acha que existe alguma coisa que o Lula possa fazer para recuperar a sua popularidade e vencer a eleição em 2026? Ou seja, o fator Janja foi o fator responsável por esse desastre que aconteceu com o Lula? Coloca aqui embaixo a sua opinião, gente. Vocês acham que foi a Janja que destruiu a popularidade, que ela colaborou, sem querer, afastando, né, os principais aliados do Lula, dele mesmo? Acabou colaborando para esse desastre da popularidade do Lula? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, tá? Porque eu disse pra vocês, gente, a situação tá tensa em Brasília. PGR, denúncia, Bolsonaro, reunião do Lula com ministros. Eu vou explicar todos os detalhes daqui a pouquinho, porque primeiro eu preciso trazer pra vocês um vídeo mega importante, tá? Muito, muito grave. Paulo Figueiredo explica o que pode ocorrer com Alexandre de Moraes se os Estados Unidos aplicarem sanções no sistema financeiro mundial contra o magistrado, contra o ministro Alexandre de Moraes. Assistam, gente, tá? Esse aqui é o vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. Eu garanto para todos vocês. Vejam só. Reparem sobre como o desconhecimento do funcionamento do direito internacional e achar que pode tudo vai ser a ruína do Alexandre de Moraes. Esse vai ser o nosso gatilho, e aguardem. Eu não vou... Tudo que eu falo é o que eu sei que vai acontecer. Eu não falo coisa de tic-tac, etc, etc. Eu nem estou falando isso porque não depende de mim. Não exclusivamente. Mas prestem atenção, ouçam. Tá vendo? Ouçam o noticiário das próximas horas. Dias. Em tese horas. Sobre como os conhecimentos do funcionamento do direito internacional vai ser o calcanhar de Aquiles de Alexandre. E especificamente sobre esse ponto, sobre a retirada de patrimônio dele dos Estados Unidos, eu acho que não tem ninguém no Brasil que já tenha estudado mais esse assunto do que eu. Porque é algo que eu estou trabalhando há bastante tempo. Isso que se chama de sanção, o nome é sanção OFAC. É o órgão dos Estados Unidos que gerencia ativos no exterior. Quando eles te dão, te colocam numa lista chamada SDN List, lista SDN, Specially Designated Nationals, ou também tem o nome de Blocked Persons List. Tá? Quando alguém entra nessa lista, quando alguém entra na lista de SDN, não é só nos Estados Unidos que a vida financeira dessa pessoa acaba, queridos. É no mundo inteiro. Para achar que basta você retirar o seu dinheiro dos Estados Unidos e pronto, problema resolvido. Não funciona assim.
O sistema financeiro internacional, queridão, funciona todo em torno do dólar. E os bancos todos têm que ter conexão com o dólar, com o sistema financeiro internacional. Então, quando você entra na lista de block persons, na lista de SDN, qualquer instituição que continue fazendo negócio com alguém sancionado passa a estar sujeita ao que se chama de secondary sanctions, sanções secundárias. O que basicamente significa que, você está expulso do mercado financeiro americano. Sabe qual é o banco no Brasil, um Botsuana, que quer correr esse risco? Nenhum. Então, o que é o resultado? Mesmo que a pessoa tenha conta no Brasil, na Europa, na Suíça ou qualquer outro lugar, os bancos simplesmente viram e falam assim: beijo, querido, tchau. E os bancos brasileiros seguem as sanções. Porque se um banco no Brasil tiver qualquer ligação com o sistema financeiro americano, que todos têm, ele bloqueia a conta do sancionado para não correr o risco de ser punido pelos Estados Unidos. E aí também não adianta querer mandar, transação internacional também não é possível. Mesmo que a conta dele continue aberta num banco menor, na Suíça, etc., num paraíso fiscalzinho com um banquinho de merda, não adianta que ele não consegue fazer transferência para o exterior, porque o sistema SWIFT depende dos Estados Unidos. E isso, meu amigo, eu digo o seguinte: é melhor você contrair ebola do que você entrar na lista do SDN. Você sofreu o que se chama de OFAC sanctions. Porque qualquer empresa e parceiro foge de você. Nenhuma empresa pode querer fazer um mínimo de negócio com você. Não adianta transferir todo o patrimônio para a mulher. Isso por si só é uma cagada, né? Mas não adianta. Porque fazer negócios com a esposa de alguém que está no meu backlist é big no-no. Gente do céu, que revelações, hein, feitas aqui pelo Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, ele tem acesso a pessoas, autoridades muito importantes nos Estados Unidos, sempre tem acesso a informações privilegiadas, né? Acabou de soltar aqui uma bomba, né, do que pode acontecer com autoridades aqui no Brasil. Extremamente grave, gente, tá? Eu tô impressionada com o que pode acontecer, o que acabou de ser exposto aqui nesse vídeo, com o que pode acontecer com autoridades aqui no Brasil. Sabia que tinha uma reunião, a gente já vinha anunciando, estava previsto acontecer uma reunião do Lula com ministros do STF. Parece que houve uma mudança. Por quê? Segundo o portal de notícias Metrópolis, jantar de Lula com ministros do Supremo Tribunal Federal é adiado. Agora, por que foi adiado? Tem alguma coisa a ver com Bolsonaro e PGR? Vamos entender. O jantar promovido pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, com o presidente Lula e demais membros da corte foi adiado. O encontro estava previsto para esta quarta-feira, mas acabou suspenso em meio à expectativa de que a PGR denuncie o ex-presidente Bolsonaro. Esta é a segunda vez que o encontro é adiado. As autoridades planejavam se reunir em dezembro, mas isso não ocorreu devido a uma emergência de saúde do Lula. O PGR Paulo Gonet foi convidado para o jantar marcado para esta quarta, mas declinou, pois tem compromissos agendados. Como mostrado pelo Metrópolis na coluna do Igor Gadelha, nos bastidores, advogados de Bolsonaro dão como certo de que o ex-presidente será denunciado por Gonet em 2 inquéritos, o que apura a tentativa de golpe e o que investiga a fraude em certificados de vacinação, tá? Bolsonaro se reuniu hoje, o Bolsonaro se reuniu com líderes da oposição no Congresso Nacional e deve permanecer em Brasília para alinhar a estratégia de defesa. Ou seja, aquela reunião que estava prevista para acontecer entre o Lula e os ministros, pela segunda vez, foi adiada, na iminência aí dessa denúncia da PGR, né, contra o Bolsonaro. Aí, gente, a Polícia Federal solicitou na segunda-feira a prorrogação do inquérito que investiga o vazamento de mensagens entre assessores e ex-auxiliares do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. A justificativa é que ainda restam diligências para esclarecer totalmente o caso. A investigação começou em agosto do ano passado, depois que a Folha divulgou diálogos no WhatsApp entre integrantes do gabinete de Moraes no TSE e no STF. A troca de mensagens sugere que Moraes ordenava a produção informal de relatórios contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Oeste foi alvo da ofensiva do TSE e também do STF. Numa das mensagens, o juiz Ayrton Vieira, assessor próximo de Moraes na Suprema Corte, manda Eduardo Talhaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação do TSE, usar a criatividade para incluir a revista digital no inquérito das fake news. A troca de mensagens levanta suspeitas de adulteração de conteúdos, de documentos, abuso de autoridade e fraudes em provas. O que eles precisam apurar? Pois é. Chama a gente, fala, nós nos oferecemos, a gente vai lá e esclarece esse caso. Isso aí um estagiário do FBI apuraria em meia hora. Muito simples. Os nomes já estão aí. A ordem foi o seguinte: encontra qualquer crime aí que não aconteceu para punir esses caras. Foi essa a conversa, nesse tom que deve ter havido. Apurar o quê? A Polícia Federal apurando um crime cometido por policiais federais, todos do mesmo grupo, né, fiel ao governo, dá nisso aí. Precisamos de quantos meses? Desde agosto do ano passado. Pois é, eles não precisaram de 10 minutos para punir, para condenar a 17 anos de prisão os inocentes do 8 de janeiro. Não precisaram nem julgar. Acusaram, ó, crime contra, tentativa de golpe, destruição do Estado de Direito, ponto. Eles investigaram isso aí, nada. Quando está tão claro o caminho para chegar ao culpado, aí eles ficam olhando de lado, tentando durar, mas não dá. As mensagens se incriminam, eles estão preocupados com quem vazou. Com quem vazou, isso é o crime. Tá bom. Peraí, o juiz auxiliar do gabinete do principal ministro que está à frente dessas investigações vai lá e diz, use sua criatividade diante do perito, dizendo, ó, tô achando nada. O perito, que é o perito é perito, né? Ninguém vai duvidar da expressão. Olha, não achei nada. Ah, mas então use sua criatividade. O crime já está cometido. Nós queremos saber do crime, não do vazamento. Quer saber quem vazou? Está preocupado com o vazamento? Tá bom. Pois é, essa mesma Polícia Federal que produziu um relatório de quase 1000 páginas do suposto golpe, de tentativa de golpe, agora investiga e pede prazo para mais diligências para investigar esse caso da criatividade. Realmente é um crime misterioso. Enquanto isso, as fronteiras brasileiras que a polícia devia, né? Perdão, no caso da Vaza Jato, não houve preocupação, né, em quem vazou as mensagens ou como elas foram hackeadas, né? Não. Se elas foram periciadas. Nem perícia foi feita. Agora eles estão preocupados, mas lá atrás não. E anularam o processo, não mais aquilo ali, né? Anularam o processo. Quem denunciou, uma prova ilícita. Não o mandante, nem quem cometeu. Investiga quem contou que houve um crime. Tá certo. É impressionante, desculpa, Paula, só uma frase. É impressionante como, assim como a STF, a Polícia Federal, que já foi uma das instituições mais populares do Brasil durante o Mensalão, durante a Lava Jato. Aplaudida no 7 de setembro, das mais aplaudidas. No 7 de setembro, está se enfunhando, está se colocando em uma posição de uma das instituições mais deprecáveis. Porque assim, eles estão de fato atuando a serviço nem do governo, do STF e do ministro Alexandre de Moraes. Se forem comprovadas ilegalidades, como essa do Felipe Martins aparece, se isso for comprovado, será gravíssimo. Uma instituição de Estado que se torna uma Stasi, uma Gestapo a serviço nem de um partido político, de um homem só. E depois vem falar de defesa da democracia e luta contra o autoritarismo. Por isso que eles nem desfilaram no último 7 de setembro. Ora, gente, desespero. Desespero é a palavra que define. Por que Centrão acha bom a especulação sobre impeachment de Lula? Ou seja, parece que até o Centrão, para eles é bom que o Lula seja impeachmentado. Como é que tá toda essa questão? Tá? Que lideranças do Centrão no Congresso, tá? No Congresso Nacional, veio um ponto positivo na inclusão do impeachment do presidente Lula como uma das pautas das manifestações da oposição marcadas para o próximo dia 16 de março. Como vocês bem sabem, né, tem uma manifestação, né, que vai acontecer em várias cidades, várias capitais no próximo dia 16 de março. E o Centrão quer que seja colocado, né, uma das pautas, o impeachment do Lula. Quem diria, gente, o Centrão? O Gilberto Kassab, principalmente, hein? A coisa tá virando, gente, tá? Os ventos estão virando, o jogo tá virando, não sei se vocês estão percebendo. Para o Centrão, a especulação sobre impeachment ajudaria a pressionar o Palácio do Planalto a resolver duas das principais reclamações dos deputados. E quais? A demora da reforma ministerial e o imbróglio das emendas parlamentares. Na avaliação de caciques do Centrão, embora Jair Bolsonaro rejeite o impeachment como pauta, né, dos atos de 16 de março, o ex-presidente pode ser beneficiado politicamente com o debate. Isso aconteceria porque a discussão sobre o impeachment de Lula
mostraria uma inabilidade do atual chefe do Planalto, ou seja, inabilidade do Lula em lidar com o Congresso, né? O que enfraqueceria sua possível tentativa de reeleição em 2026. Resumindo, gente, a grande maioria do Centrão quer fora Lula, quer impeachment do Lula e muito menos se candidatar à reeleição em 2026. Resumindo, né, gente, o Centrão é um bando de mercenários, só votam, só aprovam a custas de muito dinheiro. E o Lula tá quebrado. Então, para que serve o Lula hoje pro Centrão, né? Então, enxotando o Lula sem dó e nem piedade. Tá aí, gente. Então, o Centrão, hein, quer impeachment de Lula, tá aqui endossando impeachment de Lula. Imaginem o Lula tendo acesso aqui a essa informação, né, dessa traição, porque o Lula deu vários ministérios pro Centrão. O Lula deu muito dinheiro, né, no bolso da maioria dos deputados parlamentares do Centrão. E é dessa forma que o Centrão tá pagando pro Lula da Silva. Gente, oh meu Deus do céu, que situação catastrófica pro Lula.